Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do livro Evolução em Dois Mundos, estudando hoje o capítulo 11, intitulado Existência da Alma. Neste capítulo, nós vamos abordar alguns itens que nós vamos referir agora. A evolução morfológica e moral, a noção do direito, consciência desperta, a larva e a criança, metamorfose do inseto, histogênese espiritual, desencarnação do espírito e continuação da existência. Abordando o primeiro item, intitulado Evolução Morfológica e Moral, André Luiz nos diz que a evolução da forma prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. O crânio sofreu um aprimoramento, os braços, o refinamento adequado, as mãos sofreram uma evolução muito diversificada e muito complexa do tato, da forma e da função. E, finalmente, os sentidos sofreram um aperfeiçoamento bem acentuado. De tal forma que todos esses aspectos evolutivos, eles se dirigem para a fixação da espécie humana. Então, provindo de formas bem elementares, até chegar às formas mais complexas, o princípio inteligente passou por uma diversidade, uma complexidade, uma variedade enorme de formas intermediárias, de tal maneira que, ao chegarmos ao nível da espécie humana, esse aprimoramento atingiu o seu ápice para fixar definitivamente a forma e todas as funções que nós realizamos na espécie humana. Assim é que, em relação à capacidade craniana, que nós referimos há pouco, nós temos nesta figura o exemplo do Australopithecus, que é um ser ancestral à espécie do Homo. O Australopithecus, de um modo geral chamados australopithecíneos, ele tem uma capacidade craniana de apenas 450 centímetros cúbicos, ou simplesmente cc. Já avançando um pouco na escala evolutiva, nós vamos encontrar o Homo habilis. Este ampliou um pouco mais a sua capacidade craniana para 750 centímetros cúbicos. Um passo adiante, nós temos a evolução para o Homo erectus, que tem na sua capacidade craniana 1.100 centímetros cúbicos. E evoluímos depois a nível do homem de Neandertal, que, curiosamente, a capacidade craniana atingiu os limites da espécie do Homo sapiens, com 1.500 centímetros cúbicos. O Homo sapiens, finalmente, estabeleceu uma capacidade assim, mais definida, em torno de 1.400 centímetros cúbicos. Então, essa figura mostra, de forma muito evidente, de que na evolução das primeiras espécies relacionadas aos pré-hominídeos e que depois evoluíram para a espécie dos hominídeos, nós temos uma crescente capacidade volumétrica do crânio, como ficou bem demonstrado. Em relação aos membros superiores, observem que a figura de Lucy, que nós vamos mostrar, Lucy era um australopithecíneo. Ela, a espécie dela é chamada de afarensis, em relação à região da África, onde ela foi descoberta. E era uma coisa muito interessante, porque ela tinha uma estatura muito reduzida, uma estatura de em torno de 1 metro, mais ou menos. E os seus membros superiores eram bastante alongados, e faces mais parecido com o antropóide do que com humanos. Mas, na medida em que os australopithecíneos foram evoluindo e chegando em direção ao gênero Homo,
nós vamos encontrar que no gênero Homo nós tivemos uma melhor adequação dos membros superiores que se tornaram de um tamanho mais proporcional à realização das tarefas mais complexas que foram surgindo durante o período evolutivo, em que o homem aprendeu a manipular melhor instrumentos e objetos em geral. Então é muito interessante nessa figura nós compararmos a evolução funcional e anatômica dos membros superiores de um ser mais primitivo já com outro que evoluiu mais junto às espécies relacionadas ao gênero Homo. E observamos também, aí finalmente falando das mãos, as mãos têm uma importância fundamental, já se disse com muita razão que as mãos são a extensão do próprio cérebro da criatura. E a evolução funcional das nossas mãos, ela permitiu o desenvolvimento de várias capacidades do nosso cérebro, e vice-versa, porque também as ações da mão acabam influenciando na evolução do próprio cérebro, um influencia no outro. Mas comparamos aqui as mãos de um gibão, de um chimpanzé e de um indivíduo do gênero Homo. A apreensão de precisão do chimpanzé, conforme nós estamos vendo em cima, ela, embora seja capaz de uma certa manipulação mais delicada, mas ela não é tão sofisticada quanto a apreensão humana. Observe que o polegar do chimpanzé é mais atrofiado comparativamente ao polegar humano. E uma outra coisa muito interessante é que na mão humana o polegar ganhou uma oponência, e a oponência realiza funções cada vez mais delicadas e complexas. Então ali nós estamos vendo o desenvolvimento da apreensão de força e aqui uma apreensão mais delicada. No texto diz o seguinte: o desenvolvimento dessa apreensão de força precedeu o da apreensão de precisão, como está ilustrado na imagem abaixo. Abaixo nós mostramos o quê? A culminância da apreensão de precisão, que permite a manipulação delicada de artefatos. Então, na mão superior, é um trabalho mais forte de pegar uma pedra, por exemplo, apertando essa pedra para lançá-la. Mas na mão, no desenho inferior, nós observamos uma apreensão muito delicada entre o polegar e o indicador de uma pequena peça, por exemplo, uma ponta de flecha, preparada através de um trabalho feito na própria pedra. Então, a diferença nessas apreensões e exatamente o desenvolvimento do polegar colocado em oponência com os demais dedos e o comprimento desse polegar permitiu manipulações mais delicadas e mais complexas das nossas mãos. E temos aqui o aperfeiçoamento dos sentidos, que também foi citado. Podemos imaginar os grupos de gêneros Homo mais primitivos que saíam para a caçada, porquanto houve época em que nós éramos apenas caçadores-coletores. Nós éramos nômades e não vivíamos em aldeias, em comunidades fixas. Nós vivíamos mudando de pontos em pontos do globo. E aí, no caso da caçada, nós vemos que os vários sentidos eram profundamente e intensamente exercitados durante essa atividade. As atividades de coletar frutos e outros alimentos que poderiam ser retirados de alguns lugares, a questão da própria caça, a busca do animal para que se pudesse consumir a sua carne, isso exercitou bastante o uso da visão, da audição, porque tinha que ter uma visão muito importante para localizar o animal, muito desenvolvida, a audição delicada para perceber todos os ruídos relacionados às ações do animal, o olfato também, porque se poderia perceber a presença do animal em determinado lugar pelo simples olfato, se o vento fosse favorável em direção aos caçadores, e o tato e gustação exercitados quando se consumia a carne e se preparava a caça para a alimentação dos grupos familiares.
Mas também, além de evoluir os sentidos, houve uma sofisticação do pensamento abstrato, porque os nossos antepassados, por volta de cerca de 40 mil anos para cá, eles começaram a exercitar a arte da pintura nas cavernas. Imaginem vocês a dificuldade que era de realizar uma pintura numa caverna, porque temos que lembrar que a parte mais profunda da caverna não tinha iluminação. E essa iluminação tinha que ser conseguida por meio de tochas. E eles usavam determinados pigmentos obtidos do próprio solo e faziam uma mistura desses pigmentos para formar tintas mais primitivas. E essas tintas ficaram por milênios gravadas nas paredes das cavernas. Geralmente eles desenhavam, os nossos antepassados, cenas de caçadas, representavam os animais, representavam os próprios humanos. Então isso é um trabalho assim, muito abstrato, né, do pensamento humano, já indicando uma evolução da inteligência, do intelecto propriamente dito, mas também do próprio sentimento. Porque ao recordarem das caçadas, eles passavam para a parede das cavernas a emoção, né, que eles viveram naquele momento. O advento da responsabilidade corta, então, impede, representa um verdadeiro obstáculo para a orientação direta dos benfeitores da vida maior. Os próprios benfeitores entendem que já não precisam mais orientá-lo de maneira muito próxima, muito detalhada em cada situação. Ele tem que ficar mais livre para iniciar as suas decisões, as suas ações próprias, tomar as suas decisões, utilizando-se da própria responsabilidade. O homem busca, então, por múltiplas tentativas, o progresso no campo do espírito. Mas também, além de ele desenvolver os sentidos, né, a abstração do pensamento, usar da sua responsabilidade para as suas ações iniciais, ele também era estimulado à livre indagação e à imaginação, porque enquanto ele imaginava, enquanto ele indagava, ele desenvolvia asas audaciosas ao seu pensamento. E também ele acabou por desenvolver a facilidade de mentalização e o desprendimento do corpo espiritual durante o sono físico, naturalmente, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, elas se automatizavam, assim, na emancipação parcial, através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então, concomitantemente com a evolução sensorial, sensitiva, a evolução da caixa craniana, né, o pensamento abstrato, o uso da responsabilidade, este homem primitivo também começou a exercitar o que nós chamamos de emancipação da alma, ou seja, o corpo espiritual se desprende parcialmente durante o sono físico e pode, no mundo espiritual, receber as primeiras orientações e ensinamentos de seus guias espirituais. Assim é que no Livro dos Espíritos, na questão 401, Allan Kardec indaga: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Aqui os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono físico, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Desta forma, então, é a chamada emancipação da alma, é que permite que o espírito relacione-se com o plano espiritual durante o sono físico, e com isso ele recebe instruções. Por isso é que nós dizemos sempre que o progresso ocorre em ambos os planos, no plano físico e no plano espiritual. No plano espiritual, porque nós temos que recordar que nós passamos 1/3 de nossas vidas dormindo. E esse 1/3, ora, se vivemos 90 anos, seguramente quase que 30 anos nós estamos dormindo. E nós estamos, durante esse momento, frequentemente, podemos estar em contato com os nossos amigos no plano espiritual, ou, em situações lamentáveis, podemos entrar em contato
com espíritos que nos perturbam do plano espiritual, desenvolvendo processos obsessivos, dependendo de nossas ações e de nossa conduta. Aqui situações que nós mostramos de que o perispírito se desprende, mas evidentemente que esse desprendimento é parcial, permanece ligado pelo cordão fluídico, né, cordão de prata, mas ele pode se dirigir à distância e realizar ações no mundo espiritual. Nesta outra figura, se mostra essa possibilidade do desprendimento enquanto se dorme. Agora, há citações em outras obras de André Luiz a respeito de encarnados no plano espiritual. Já que estamos falando de emancipação da alma, é importante citar casos em que há espíritos encarnados que estão realizando alguma tarefa no plano espiritual. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno, do livro Missionários da Luz, no qual André Luiz elucida. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Neste salão havia pouco mais de 100 pessoas, além dos desencarnados em número maior. Quer dizer, pouco mais de 100 encarnados se encontravam num salão na espiritualidade, no plano espiritual, para ouvirem uma palestra do instrutor Alexandre, que iria falar sobre mediunidade. Então, esses companheiros encarnados foram levados pelos seus guias espirituais, durante o sono físico, para uma determinada instituição no plano espiritual, e em número de mais de 100 encarnados, mas havia mais desencarnados ainda presentes no grande salão do que os encarnados, para ouvirem o grande instrutor Alexandre falando sobre o tema mediunidade. Daí o instrutor Alexandre ainda informa mais para André Luiz, dizendo o seguinte, que olha, há muitas escolas deste gênero para encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. Então é muito interessante, porque nós sabemos que nós temos essa possibilidade. Não quer dizer necessariamente que toda noite que nós estamos dormindo, nós estaremos no plano espiritual. Nós podemos até estar ligados ali ao corpo físico durante o sono, também como se fosse num repouso, embora com atividade mental permanente, porque o pensamento não cessa nunca. Mas também podemos nos deslocar, porque nós temos essa faculdade que é a da emancipação da alma. Por isso que o instrutor Alexandre diz a André Luiz que há muitas escolas deste gênero para encarnados no mundo espiritual, se eles, ou se nós mesmos, né, nos dispomos a aproveitar os momentos do sono físico. Mas há situações que nós, infelizmente, aproveitamos o sono físico para irmos a planos inferiores do mundo espiritual e estamos em contato com irmãos infelizes que nos obsidiam ou que nos orientam a tomar determinadas ações negativas durante a nossa existência, como é o caso no capítulo 6º do livro Libertação, de André Luiz, em que o próprio André Luiz estava observando uma conversação que estava ocorrendo no plano inferior entre duas entidades femininas. Esta certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, que ainda estava presa à experiência física, parcialmente liberta, né, durante o sono. Então, ela disse para ela assim, notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Por que ela faz essa pergunta? Porque ela é uma obsessora desta senhora que está encarnada, e o papel dela é perturbar a família desta encarnada, levando à separação do marido, e é todo um problema familiar que nós sabemos que a separação traz em relação também aos próprios filhos. Então, essa que estava no plano espiritual, podemos classificá-la como obsessora da que estava encarnada, como se ela quisesse teleguiar a mente dela para ela assumir uma postura assim radical contra o marido. E ela alegava que tinha dificuldade, porque o marido já começara a fazer leituras no campo
doutrinário espírita e começou a frequentar uma instituição espírita, e o marido começou a entrar num nível espiritual em que havia dificuldade de ela acessá-lo no sentido de perturbá-lo, porque ele já estava compreendendo melhor as situações da dificuldade que reinavam em sua casa e estava agindo de forma a tentar contornar da melhor maneira a situação. Mas vejam, essa frase é muito significativa, né? A obsessora diz que a encarnada está muito fraca, está se submetendo à influência do marido e que isso não pode ser. Será que ela já esqueceu do compromisso? O compromisso seria de provocar a separação e a consequente perturbação do lar e da família. Então, citamos duas situações em que se pode estar no plano espiritual recebendo uma influência ou positiva ou negativa, dependendo do nosso comportamento e de nossas ações, cada um de nós, em nossas existências. Guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. E ela sente-se inclinada a viver entre os outros mamíferos, sob o domínio do instinto. Porém, a evolução, que é irreversível, faz com que ele cresça no interior o amor, o sentimento já vai desenvolvendo dentro da criatura. Então, nós saímos das situações do puro instinto e vamos nos reunir, mesmo que seja numa caverna, mesmo que seja numa moradia muito primitiva, vamos nos unir aos poucos pelos laços do sentimento, pelos laços da emoção, em que a mãe tem que cuidar dos seus filhos até que eles atinjam uma idade onde eles podem, por si só, partirem para uma vida própria. Então, a espécie humana evoluiu para uma situação em que tem que ficar vários anos cuidando dos filhos. Às vezes a figura até nos lembra uma situação em que já provavelmente a avó das crianças ainda viva, coisa que não era comum na época, que a gente desencarnava muito cedo, mas em alguns casos, né, a vida poderia se estender um pouco mais, e a própria avó presente. Mas é importante lembrar, e o pai, que a gente nota ali, né, já repousando com uma outra criança do lado. Então, o artista criou uma situação de mostrar convivência familiar, desenvolvimento afetivo, né, desenvolver o sentimento, o amor da criatura, junto com a própria inteligência. Então, uma mãe, porque precisa cuidar do filho durante vários anos, cria laços muito mais profundos com essas crianças, mesmo que elas atinjam uma idade em que por si só vão cuidar da vida, mas esses laços não se rompem mais. No item 2, André Luiz começa a abordar o tema que chama-se a noção do direito. Então, diz ele que, pelo apego à família, institui o homem a propriedade privada, onde se situa a sua moradia. E ele, então, cria situações para a defesa do terreno. Então, nós estamos mudando de situações, em que antes éramos nômades, éramos caçadores-coletores, como se diz. Nós tínhamos que caçar para viver, tínhamos que colher frutos, tínhamos que pescar. Enfim, nós tínhamos atividades nômades, nós não parávamos num lugar. Quando um lugar escasseava a caça ou os frutos silvestres, nós íamos para outras direções, outras terras. Mas chegou num ponto em que o homem precisou de fixar-se em determinado ponto, desenvolver técnicas de produzir os próprios frutos e até aprendeu a desenvolver atividades pastoris, quer dizer, além de uma agricultura inicial, atividade de criar determinados animais, domesticar determinados animais. Então, houve uma grande mudança na evolução da espécie humana de atividades nômades para atividades fixadas em agricultura e as chamadas atividades pastoris, né, de ter animais domésticos que eles pudessem criar. E com isso, ele precisava desenvolver a defesa do terreno no qual ele tinha se instalado. Essa noção do direito, a noção da propriedade privada, começou por aí, há alguns milhares de anos, quando o homem saiu da situação do nomadismo para estabelecer-se em determinadas coletividades. Estabelece, então, diz André Luiz, regras de conduta, para que não imponha aos semelhantes
ofensas e prejuízos que não deseja receber. Isso é até natural, porque se ele cria uma propriedade e defende a propriedade, ele quer que a sua propriedade fique em segurança, mas ao mesmo tempo ele não vai perturbar a propriedade do outro. Porque se ele for perturbar a do outro, o outro terá a condição de agir contra ele também. Então as regras são impostas no sentido de segurança dele, da família, e a não agressão do outro. Em tese, a coisa começou a funcionar dessa maneira, embora tivéssemos evoluído para situações de guerra e de desequilíbrio na sociedade. Mas, basicamente, a noção do direito tem a ver com o fato de zelar pela propriedade privada e de não querer causar no outro prejuízos, porque o outro poderia causar prejuízos para nós. Isso é uma noção bem básica de direito, que nós vamos ver que quando criamos numa habitação simples estrutura para dar continuidade à vida, nós então criamos uma situação de defesa para aquela região, criamos determinadas regras e consideramos ser aquela propriedade nossa, portanto, a noção da propriedade privada. Mas acontece então assim o inesperado. O homem que era, né, da selva, perdido em vários lugares no nomadismo, que não pretende abandonar os apetites e os prazeres da experiência animal, ele acaba fabricando para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Continuando os comentários a respeito da noção de direito, é bom a gente lembrar com André Luiz que se o homem estabelecendo a posse tirânica em tudo aquele que julga ser seu, ele desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Isso é uma coisa bastante lógica, né? Se ele vai defender aquilo que é dele, que ele intitulou até uma expressão forte de posse tirânica sobre o que ele julga ser dele, ele também não vai querer aproveitar-se daquilo que o vizinho tem, porque senão o vizinho pode desencadear sobre ele uma agressão muito grave. Então, ele defende o seu, mas não agride do outro. Nasce assim, então, a noção de direito, tendo por base as obrigações respeitadas. Eu respeito a sua propriedade, você respeita a minha. Então, isso é uma coisa muito básica, mas que cria uma noção de direito. Começa a entender o que é certo e o que é errado nessa separação de propriedades, nessa defesa e segurança que estabelecemos para aquilo que é nosso. Mesmo nos homens, nas espécies mais primitivas, anteriores ao gênero Homo, como é este caso, nós temos uma família de seres mais primitivos, reunidos numa determinada região, né, da selva, mas eles estão defendendo o seu território e o fazem de uma maneira muito forte, né, carregando paus na mão e eles dando gritos e expondo os dentes para mostrar que tem recurso de defesa. Mas observem que uma sombra se aproxima aqui. Alguém aproximou-se da família deles e eles reagiram de maneira forte, defendendo a família e a propriedade, para que esse intruso se afastasse, porque eles, não sabendo quem é o intruso, eles acham que esse intruso coloca em risco a sua família e a sua segurança. Essa é a defesa da propriedade. E a noção de direito vai evoluindo na medida em que o homem se estabelece em comunidades, em que o homem desenvolve atividades comuns, né, de trabalho em grupo, de preparar os cereais para o alimento, de produzir um vasilhame próprio através de uma cerâmica mais primitiva, né, da criação e a domesticação de animais. Tudo isso ele cria um ambiente em que tem que defender mais para evitar que os outros possam destruir tudo aquilo ali. Então, a defesa da propriedade desenvolve regras de conduta e mantém a noção de direito em crescente progresso. Agora, no item 3, André Luiz vai abordar esse tema que chama consciência desperta, em que, continuando a respeito da noção de direito, ele fala que a noção do direito com base no respeito à propriedade ao semelhante levou o homem a interpretar, sob novo prisma,
a importância da sua própria presença na Terra. Ele perde o interesse pela vida nômade e despreocupada, pois a sua vida agora se reveste de uma significação mais profunda. Então, no momento que nós estabelecemos a propriedade, nós temos que desenvolver uma estrutura necessária à manutenção daquela propriedade, uma segurança para a família. Então, tudo isso faz com que o homem comece a meditar mais sobre a importância dele próprio na Terra, ao criar essas estruturas tribais, porque, na verdade, associavam-se as famílias em comunidades, construindo aquelas choças mais primitivas, mas eles tinham todo um sistema de defesa e de segurança para os seus familiares. A consciência dele desperta mais também através de gestos e atitudes, conforme ele vai dizer. O homem compreende que a vida registra as suas contas pessoais, percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Então, se ele tem um gesto amigável para alguém que se aproxima, este alguém normalmente não virá com violência. Ele vai entender que aquela pessoa é amigável, que aquela pessoa não quer agredi-lo, então ela pode se aproximar em segurança. Isso aconteceu muito no passado e ainda até acontece na atualidade nas regiões desérticas do planeta, onde habitam aqueles povos ainda em regime mais primitivo de vida, como os beduínos, por exemplo, que fazem as tendas no deserto. Eles recebem os visitantes com muita hospitalidade, porque eles sabem que a viagem no deserto é muito longa e que é muito arriscada. Então, se eles estivessem viajando, eles queriam ser bem recebidos em alguma tenda, que eles pudessem se alimentar, que eles pudessem descansar em segurança. Da mesma forma, eles recebem os visitantes com a mesma hospitalidade, e isso tudo se desenvolveu nessas comunidades mais primitivas, porque um protege o outro, né? Ou seja, as atitudes e gestos de um para com os outros vão criar nos outros atitudes semelhantes para com eles. Isso é o que André Luiz está nos ensinando. Se ele negar o seu braço ao companheiro, este companheiro também poderá negar-lhe o seu. E pode chegar até um extremo. Se ele exterminar um desafeto, este desafeto também poderá matá-lo. Ou alguém da família daquele, né, que foi exterminado poderá matá-lo. Então ele começa a entender até onde ele pode ir. O direito dele termina onde começa o direito do outro. Ele começa a compreender isso. E a vida mental do nosso antepassado. Com a observação mais ampliada, revela-se a ele a vida mental mais surpreendente e mais rica, captando com mais segurança as ideias dos espíritos abnegados, que inspiram-lhe os caminhos, alonga a própria existência para a vida após a morte. Quer dizer, imagine que durante a vida ele começa a treinar a emancipação da alma, começa a ter contato com o mundo espiritual, começa a ter orientações de seus guias. Então, isso facilita para que, após a morte do corpo físico, ele também comece a compreender um pouco sobre o mundo espiritual. E com isso a vida mental se amplia. Nós temos os curandeiros, os pajés, né, os feiticeiros das tribos, que são certamente inspirados pelos espíritos guias que estão ali envolvendo aquela tribo. São espíritos mais simples também, mas já têm mais conhecimento do que o próprio curandeiro, e inspiram-lhe mediunicamente para que ele desenvolva tratamentos, para que ele descubra ervas medicinais, que faça poções apropriadas para tratar dos doentes da tribo. E isso acontece de forma muito interessante, sendo visto na figura próxima, de guias espirituais inspirando o curandeiro da tribo, e esses guias numerosos ajudam no progresso daqueles povos primitivos, porque do outro lado, através do pensamento, eles fazem contato, né, com a mente daqueles líderes dos povos tribais e orientam esses curandeiros, esses líderes, ou mesmo os caciques, a tomarem as melhores decisões para o seu povo. Mesmo em nível primitivo, essas coisas vão acontecendo e a mediunidade inicial já está, então, começando a se desenvolver.
a consciência desperta e a responsabilidade da criatura. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta. Funcionam os princípios de ação e reação dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha, que lhe impõe, por consequência, os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Então, ele usa da responsabilidade, ele tem liberdade de escolha, mas ele sabe que se ele escolher determinado caminho, em consequência, haverá contra ele ou a favor dele uma determinada reação. Então ele começa a entender os princípios de ação e reação na medida em que ele usa da liberdade de escolha para este ou aquele caminho. Isso tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico já começa a acontecer. Então, é onde as famílias tomam as suas decisões dos melhores caminhos a seguir, dos melhores relacionamentos a fazer com outros povos e começam a apreciar a natureza sob um ângulo diferente e até apreciando a própria beleza do céu noturno e avaliando que alguma coisa, algum motivo ele tem de existir naquele mundo, porque muita coisa linda da natureza o cerca e ele tem já a liberdade de escolha de seguir pelos caminhos da natureza, construindo a sua existência. No item 4 que nós vamos iniciar agora, ele intitula-se A Larva e a Criança. Isso é muito interessante porque o André Luiz faz comparações entre as alterações do desenvolvimento, né, humano e, no caso, a criança, que seria uma primeira fase do desenvolvimento humano. Né? Nós temos a evolução para o adulto, chega-se na idade, na senectude, né, no idoso, e o indivíduo evolui para a desencarnação. Nos insetos de metamorfose integral, existe uma evolução um pouco parecida com essa evolução da espécie humana comparativamente. Nós temos que o inseto, na fase inicial, ele se apresenta como uma pequena larva que saiu do ovo. Depois ele começa a se alimentar dessa pequena larva, ela aumenta muito de tamanho, conforme depois nós vamos mostrar figura a figura. Ela, depois que adquire um determinado tamanho, muito maior do que a larva original, ela começa a produzir um casulo. E dentro do casulo ela sofre uma metamorfose, uma mudança muito grande, até produzir a borboleta que sai, rompe o casulo no momento oportuno. Essa é a mariposa chamada Samia cecrópia. Nós vamos ver agora quadro a quadro para ver os detalhes desta evolução da metamorfose dos insetos. Isso foi extraído do livro da Biblioteca Científica Life sobre os insetos. Então, na fase inicial da metamorfose do inseto, o inseto botou ovos nas folhas de vegetal, por exemplo. Então, nós temos um ovo do qual saiu essa larva, está saindo deste ovo aqui, uma pequena larva saindo. Ela é bem minúscula, uma lagartazinha, né, que a gente chama. Então, deste ovozinho, essa mariposa, sai essa minúscula lagarta, mas ela é bem pequena, ela tem menos que 1 centímetro nessa fase inicial. Após 10 dias que se põe o ovo, a lagartazinha se liberta do ovo, mas ela é muito pequena. Logo que ela sai do ovo, ela começa a alimentar-se vorazmente por cerca de 6 a 8 semanas, até atingir a sua maturidade como lagarta, já com um comprimento de 10 centímetros. Então, ela praticamente multiplica por 10 o corpo dela, devido à alimentação voraz que ela tem neste período. Chegando na maturidade da lagarta, ela então ela reúne muitos elementos nutritivos dentro dela própria, ela armazena elementos nutritivos, e ela então, saciada, ela tece um casulo, dentro do qual forma-se uma crisálida, ou pupa, que do latim significa boneca, assemelhando-se a uma múmia. Ela tece esse casulo com fios da sua própria saliva. Então, dentro deste casulo, ela vai sofrer fase de desenvolvimento da pupa, que os cientistas denominam, que se organiza de modo a formar o corpo
da mariposa adulta. Então, quando vai chegando num determinado ponto de evolução dessa mariposa dentro do casulo, ela elimina substâncias químicas próprias que rompem o casulo, e essa mariposa liberta-se do envoltório seco da crisálida e se transforma no animal adulto. Comparando agora a lagarta e a vida humana. O exemplo da lagarta, é interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 158, Allan Kardec já levantou a questão da comparação entre a metamorfose da lagarta para virar a borboleta e a própria existência humana. Então ele faz essa questão curiosa. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? A que os espíritos respondem: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Essa questão 158 já aborda esse tipo de comparação que André Luiz usou no capítulo 11 do Evolução em Dois Mundos. Então, nós temos um exemplo agora de a mariposa libertando-se do envoltório seco da crisálida. É uma coisa impressionante entender que aquele animalzinho preso dentro do casulo conseguiu desenvolver toda essa nova estrutura corporal. E quando ele sai do casulo, aparentemente nem asa tem, mas as asas se desenrolam e abrem amplamente, mostrando a beleza da borboleta adulta que foi produzida dentro do minúsculo casulo. Então, uma vez libertando-se da crisálida, a mariposa encontrará um macho da sua espécie para reiniciar todo o ciclo reprodutivo, né? Pela reprodução, a fecundação produz os ovozinhos ela vai colocar nos vegetais e assim sucessivamente novos casulos vão surgir. André Luiz, então, nós mostramos o que a ciência da biologia que estuda os insetos, mostramos como isso aconteceu. Mas André Luiz também tem o texto dele que tem um paralelismo muito interessante e muito instrutivo em relação ao que a ciência fala. Diz ele o seguinte, que a larva se afasta do ovo, né, inicia o seu desenvolvimento com a membrana do corpo ainda amolecida, como ocorre entre os efemerídeos. Os efemerídeos é um tipo de inseto, né, da família, da ordem dos efemerópteros. Esses efemerídeos geralmente são chamados assim, de forma generalizada, são chamados de efemérides, né? Como a borboleta de Piracema, por exemplo. Esses insetos, eles têm 23 famílias e cerca de 2.500 espécies. Mas eles têm uma vida muito curta, apenas por 24 horas eles vivem. Porque a palavra grega efêmeron indica exatamente isso, que são os insetos que vivem por um só dia. Nós abrimos esse parênteses para explicar, né, o que André Luiz tinha se referido aos efemerídeos. Voltando à explicação dele, diz o seguinte, que a larva conserva no tubo digestivo restos da gema da fase embrionária, para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e digestão. Ela começa a crescer porque ela vai se alimentar e se transformar numa larva já mais amadurecida, né? Ela vai ter condições de iniciar o seu casulo, conforme ele vai mostrar aqui. Avançando na sua evolução, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo. É quando ela ingere grande quantidade, ela vai comendo as folhas, ingere grande quantidade de alimento. E promove a mudança da pele indispensável ao condicionamento de seu próprio volume, transformando-se numa lagarta muito maior do que a pequena larva original. Na criança recém-nascida, é um novo período de desenvolvimento que ela vai passar após o parto. Utiliza-se essa criança dos recursos oriundos do organismo materno na fase inicial
tanto quanto a larva se alimenta das folhas, a criança se alimenta do leite materno na fase inicial, para depois desenvolver e amadurecer o seu metabolismo e todos os processos de nutrição e excreção próprios desta criança até atingir a fase adulta. A larva, então, por 40 a 60 dias, cresce bastante, aumentando o seu corpo em até 10 vezes. A criança alimenta-se e desenvolve-se progressivamente. A larva sofre mudas de sua pele para adaptar-se ao crescimento até chegar na fase de pupa. A criança realiza por si, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos, ajustando então as formas física e com a do corpo espiritual. Interessante que o nosso poeta e compositor Raul Seixas, que viveu pouco tempo entre nós, mas um músico muito respeitado, né, entre os seus pares, ele utilizou-se da palavra metamorfose como uma metáfora na nossa vida, mas que é uma metáfora muito precisa, quando ele diz, em sua música muito conhecida, que ele prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ele culturalmente, intelectualmente, ele sabe que ele às vezes precisa de mudar de opinião em relação a novas situações que vão surgindo em sua vida. Porque se ele mantiver uma opinião fixa o tempo todo de sua existência, ele vai ficar paralisado em seu progresso. Ele prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião fixa. É uma maneira, uma metáfora muito interessante que ele usou, mas que tem muito a ver com as mudanças que o inseto sofre e nós também com as mudanças de opinião que temos ao longo da existência.